da Bíblia 2022, aproximando-se do livro de Josué. O Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Josué 1:9. Caríssimos, hoje vamos realizar nosso 9º encontro de estudo sobre o livro de Josué, que a CNBB nos propôs nesse mês de setembro. Estamos quase concluindo esse nosso breve estudo. Sigamos, portanto, com mais um encontro conhecendo Josué e a sua profecia. Rezemos, irmãos e irmãs. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo, eis-nos aqui reunidos em vosso nome. Só vós temos por guia, vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos habitar em nossos corações. Concluindo aquilo que vimos no encontro passado, ainda de acordo com Alessandro Ricardo Lima, os inimigos de Israel eram tidos como inimigos do Senhor. O povo judeu achava que o próprio Deus exigia o Éden. O que é o Éden? Um ato de extermínio total dos homens, das famílias, das cidades e dos bens do povo vencido. Prática considerada normal pelos antigos. Essa mentalidade foi respeitada a princípio por Deus em suas relações com Israel, a fim de que o povo não rejeitasse a revelação, e corrigida aos poucos até Jesus Cristo revolucioná-la totalmente ao ensinar o amor pelos inimigos, com vista a uma recompensa nos céus, conforme o Sermão da Montanha de Mateus 5, que bem conhecemos, Sermão das Bem-aventuranças. Importante, irmãos, destacar a figura de Raabe, a prostituta habitante em Jericó, que esconde em sua casa os espiões de Josué, ao mesmo tempo em que pede por sua vida e pela de todos de sua casa. Raabe faz uma profissão de fé, revelando uma resposta exemplar à fidelidade de Deus. Poupada, pois, com sua família pelos israelitas, Raabe passa a viver em seu meio e posteriormente vem a ser a mãe de Boaz, bisavô do rei Davi. Sendo uma das 4 mulheres pagãs, Mateus vai incluir na genealogia de Jesus, no capítulo 1 do seu Evangelho, simbolizando a universalidade da salvação. Mais uma vez, é possível, irmãos e irmãs, enxergar aqui, no livro de Josué, o mistério da graça. A fé nos é dada por Deus, mas não dispensa uma resposta da humanidade. Ela é salva pela fé, conforme Hebreus 11:31, justificada pelas obras, de acordo com Tiago 2:25, integrada ao povo de Deus. Mais tarde, Orígenes e São Cipriano de Cartago vão enxergar em Raabe a imagem da igreja, fora da qual ninguém pode perseverar. Sobre o nome de Josué e o conteúdo do seu livro, vamos rever algumas coisas para que fixemos. O nome de Josué quer dizer Javé é salvação, ou seja, o Senhor é salvação. Josué era filho de Num, conforme vimos lá no primeiro encontro, da tribo de Efraim. Distinguiu-se no combate contra os amalecitas, acompanhou Moisés no Monte Sinai, tomou parte na expedição de reconhecimento de Canaã, guardou firme confiança no Senhor. Por isso Josué e Caleb foram os únicos homens que, tendo saído do Egito, entraram na terra prometida. Moisés escolheu Josué como seu servidor, quando este era jovem. Quando Moisés, perto de morrer, pediu ao Senhor que indicasse seu sucessor, Javé designou Josué. Por conseguinte, após a morte de Moisés, irmãos e irmãs, a chefia do povo passou a Josué. Josué teve então que exercer a árdua missão, a saber, zelar pela observância da lei, introduzir o povo na terra prometida, lutando contra os cananeus e distribuir a terra entre as tribos de Israel. Caros irmãos, estes encargos tinham uma índole religiosa, pois eram etapas na organização do povo messiânico ou do povo que preparava a vinda do Messias. Josué então revelou-se um chefe enérgico e tenaz, ao mesmo tempo que prudente. O livro de Josué, irmãos e irmãs, descrevendo o cumprimento de sua obra, ou da obra de Josué, considerando que talvez o autor seja outro, quer mostrar a indefectível fidelidade de Deus às suas promessas. Fidelidade à qual o povo deve responder, observando a aliança com o Senhor. O livro de Josué, portanto, vem a ser a continuação lógica do relato do Pentateuco, e se divide, como vimos, em 3 partes: a ocupação da terra de Canaã, a entrada em Canaã, tomada de Canaã, distribuição da terra de Canaã, renovação da aliança com o Senhor.
Muitos dignos de nota são os capítulos finais, que referem, portanto, o testamento espiritual de Josué e a solene assembleia de Siquém. Assim, vamos um pouquinho ver a origem de Josué, de onde provém Josué. O título do livro não quer dizer que Josué seja o autor do mesmo, mas sim que o livro narra os feitos de Josué. A tradição dos judeus, talvez baseada em Eclesiástico 46:1, atribuía o livro a Josué. Todavia, o exame do texto mostra que é posterior a Josué, ou seja, século 13 a.C. Com efeito, no texto atual, são narrados acontecimentos tardios ou são consideradas situações que só se tornaram reais no período de tempo mais ou menos longo após a morte de Josué. Tenha-se em vista o seguinte: Josué 24:29-33 narra a morte de Josué. A fórmula até o dia de hoje supõe geralmente longo intervalo após os acontecimentos. Josué 4:9, 5:9, 9:27, 15:63. Josué 13:30 menciona as aldeias de Jair. Ora, Jair era um dos juízes posterior a Josué, conforme Juízes 10:3-5. Em consequência, o livro de Josué se deve a um escritor bem posterior, que utilizou e atualizou fontes antigas. A antiguidade e a fidelidade dessas fontes nos são confirmadas pela arqueologia. A arqueologia nos ensina que Laquis foi destruída em 1230 aproximadamente. O mesmo se diga de Betel, Debir e de Azor. A situação política de Canaã, suposta por Josué, é confirmada por documentos profanos, como as tabuinhas de Teleamarna, no século XV, e os documentos da 19ª dinastia do Egito, de 1319 a 1200. Assim, a descrição da região, em 13:2-6, os nomes dos habitantes, no capítulo 3, versículo 10, 11, 3, a existência de vários pequenos reinos, as cidades fortificadas, os exércitos dotados das armas, carros e cavalos. Pode-se admitir, caros irmãos e irmãs, que muitos documentos fontes tenham sido redigidos pouco depois dos acontecimentos, conforme Josué 8:32, 10:13 e 18:4. Algumas descrições não foram escritas, mas ficaram na tradição oral. Eram recitadas nos santuários de Gálgala, Silo e Siquém. Esse material escrito e oral foi sendo reunido aos poucos entre Davi, século XI, e Josias, século VII. Aqueles que recolheram tais documentos, que lhes deram a forma literária definitiva, tinham em vista fazer da história uma lição para o povo de Deus. Sim, queriam mostrar que a fidelidade à lei de Deus é penhor de bênçãos e prosperidade para Israel, ao passo que as transgressões acarretavam a desgraça e o castigo para o povo. Meu irmão, minha irmã, aqui concluímos nosso encontro, que hoje ficou um pouco mais extenso. E voltamos no próximo para concluir esse nosso breve estudo sobre o livro de Josué. Já adianto, não vamos ficar só nisso, obviamente, né? Aqui a gente viu uma base, algo bem básico do livro, né? Lógico que podemos fazer mais